3 de janeiro é aniversário de um dos principais personagens da história política do Brasil. É o dia de nascimento de Luiz Carlos Prestes. Ele faria hoje 126 anos, um dos maiores líderes revolucionários da esquerda latino-americana e mundial, né? Ao longo do século XX, aí está o Prestes na tela, aqui já o Prestes idoso, né? Mas teve uma longuíssima trajetória. Ele viveu quase 90 anos. O Prestes, que era militar de formação, gaúcho, militar. Aqui nós temos imagens de Luiz Carlos Prestes na juventude. Ele que foi um dos líderes da famosa Coluna Prestes. Nessa foto que está aí na tela, quem está nos acompanhando pelo rádio, infelizmente não vai poder ver, mas quem está nos ouvindo, tomando seu café, aí vale a pena olhar esta foto histórica da Coluna Prestes. O Luiz Carlos Prestes, que nessa época não era comunista ainda, era um líder do tenentismo, que era aquele movimento de rebeldes militares que se rebelavam contra a República Velha, a República Oligárquica no Brasil. O Prestes é esse sentado, é o terceiro da esquerda para a direita, esse que está com um lenço, bom, não dá para ver se é o lenço vermelho, mas eu imagino que seja o lenço vermelho, que depois o Brizola usaria também ao longo de sua trajetória. Então, o Luiz Carlos Prestes tem uma figura sem barba no centro da tela e ao lado é o Luiz Carlos Prestes, jovenzinho ainda, né? Durante a Coluna Prestes. O que foi a Coluna Prestes, gente? Nós temos até um mapa mostrando. Foram 2 anos em que os revolucionários, os revoltosos, como se dizia na época, partiram do Rio Grande do Sul sob comando do Prestes. Aqui são várias linhas que vão se encontrando, porque uma parte da Coluna Prestes veio do Sul, se encontrou com tenentistas de São Paulo, e avançaram, Brasil afora, naquele período em que não havia estradas, em que era muito difícil percorrer o interior brasileiro, e foram levando a ideia de rebelião contra a República Oligárquica, por onde passavam. Então subiram ali por Mato Grosso, depois Goiás, e foram até o sertão nordestino. O Prestes foi até o sertão do Nordeste. Depois as tropas oficiais foram combatê-lo, e foram 2 anos de combates, de confrontos, e de pregação revolucionária, que na época não era comunista. O Prestes não era comunista. Aí depois ele termina fugindo para a Bolívia com alguns dos revolucionários, e na sequência, em 27, 28, o Prestes então adere ao socialismo, e ele se filia ao Partido Comunista, e passa a ser a principal liderança comunista no Brasil durante mais de 50 anos, ou durante 50 anos, mais ou menos, dos anos 30 até os anos 80. Então, o Prestes passou a ser o rosto do Partido Comunista Brasileiro, era recebido em Moscou. Eu viajei algumas vezes pela América Latina e as pessoas conhecem a figura do Prestes. Era do período mais antigo no Brasil, era Jorge Amado, grande escritor, que inclusive fez um romance sobre o Prestes, um livro sobre o Prestes, O Cavaleiro da Esperança, e aí ele ficou conhecido com esse nome, O Cavaleiro da Esperança, Luiz Carlos Prestes. Já no fim da vida, nos anos 80, depois que passa a ditadura aqui do Brasil, o Prestes, que tinha ficado exilado em Moscou, volta ao Brasil e rompe com o Partido Comunista, que ele tinha ajudado a consolidar e que foi o principal partido de esquerda socialista no Brasil durante muito tempo. No fim da ditadura, o Prestes, já rompido com o PCB, se aproxima do Brizola e era uma espécie de presidente de honra do PDT, participou das campanhas do Brizola, era um comunista que apoiava o trabalhista Brizola. Em 89, na primeira eleição presidencial, o Prestes apoia o Brizola no primeiro turno e no segundo turno, os últimos atos políticos do Luiz Carlos Prestes antes de falecer foram os atos de apoio ao Lula, no segundo turno da eleição de 1989. Portanto, 126 anos de Luiz Carlos Prestes, um nome histórico, um nome da história brasileira. E antes do PT, naquela fase anterior, você tinha 2 forças aí de esquerda principais no Brasil, o trabalhismo progressista do Brizola, do brizolismo, e o prestismo, que estava ali dentro do PCB, do Partido Comunista Brasileiro. É isso, uma passada aqui rápida pela nossa história recente, 126 anos do Luiz Carlos Prestes, revolucionário, principal nome da esquerda brasileira no século XX.